Olá, eu sou Angélica Valverde. Quero falar um pouquinho com vocês sobre uma questão. Eu trabalho com terapia regressiva, captação psíquica, que também é uma técnica que acessa vidas passadas. E às vezes eu ouço das pessoas o seguinte: que adianta voltar, acessar o passado, conhecer esse passado, se a minha vida é hoje, acontece hoje? Adianta muito, sabe por quê? Porque nós vivemos a reedição desse passado hoje. Então, além daquilo que eu trago, da minha família de origem, da minha família atual, do aprendizado que eu tive com a minha família de origem e que é transgeracional, né, que vem de várias gerações e chega até mim, por exemplo, o modelo de lidar com situações, as saídas mais comuns que um tipo de família escolhe para resolver conflitos e dificuldades, a outra família vai escolher um outro jeitão de lidar com aquilo, e isso é transmitido de geração em geração, nós sabemos disso. Mas muito desse material de vidas passadas também chega até você, também está no seu campo de possibilidades, também contribui na formação de sintomas e de quadros, então, psicopatológicos. Por isso a importância de acessar esse material, porque o seu sofrimento de hoje tem muito a ver com o sofrimento desse passado que é milenar. Quando isso é tratado, você pode ter mais condições de lidar com as dificuldades atuais. A nossa mente, o nosso inconsciente, ele é milenar dentro dessa concepção reencarnacionista, que nada tem a ver com religião. É muito importante frisar isso. As pessoas muito rapidamente associam trabalho de terapia regressiva com religião. Não. A reencarnação é um fenômeno espiritual, do espírito, independente de religião, de fé, totalmente independente. E tem a ver com a evolução do espírito. E não é patrimônio, por exemplo, do espiritismo. Então é muito interessante, por exemplo, questões que eu tenho tratado muito no consultório são as questões ligadas à sexualidade, à sua vida sexual, dificuldades na vida sexual. Isso pode ser tratado pela terapia regressiva, por exemplo, o vaginismo, a impotência sexual, a dificuldade para obter o orgasmo, no caso das mulheres, a impotência, a ejaculação precoce, tudo isso tem raízes também, não só, mas também em vidas passadas. E numa terapia regressiva, você pode ter o acesso ao material e a conversa sobre esse passado, o que você viveu hoje, a sua relação com seus pais desta vida, seus traumas desta vida, conflitos, enfim. E aí nós juntamos tudo isso. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, na questão do vaginismo especialmente, vivências de violação sexual. Mulheres que você foi, e essas mulheres sofreram violação sexual, e foi tão repetitivo isso, muitas vezes, em algumas vidas, né, não só numa vez, que hoje, de repente, você está se encontrando sexualmente, isso acontece com alguém com quem você teve essa vivência. Ou você foi criada pelos violadores do passado. Isso acontece exatamente para ressarcimento, perdão, compreensão, evolução, transformação do ódio em amor. O descuido vira cuidado hoje, através da relação com os pais, enfim. E aí, se você está em contato com os seus violadores do passado, é muito fácil que você desenvolva, por exemplo, um quadro como o vaginismo, que atrapalha muito, que é impeditivo, que traz tristeza e angústia. Então,
vale muito a pena, sim, acessar esse passado, porque você vai resolvê-lo hoje, mas com conhecimento. Esse conhecimento, ele é bastante esclarecedor, e durante a sessão, esse trauma que está lá num cantinho da sua mente, ele é ressignificado, ele é tratado mesmo através da conversa durante a sessão regressiva com você em estado alterado de consciência, mas completamente consciente. Então eu poderia aqui citar N outros problemas que as pessoas trazem como queixa, e que esse acesso abre assim uma compreensão incrível. E aí as repetições que são vivenciadas hoje, sabe aquela coisa de estar tendo sempre a mesma conduta e se envolvendo sempre com os mesmos tipos de pessoas, tudo isso pode ser compreendido, e aí sim você tem ferramentas para buscar um caminho novo, para interromper uma sequência de repetições que te levam ao sofrimento, mas porque você pôde limpar a gaveta buscando a bagunça que está lá no fundão. Eu deixo um abraço a todos. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam ter esse esclarecimento e expandirem a sua consciência no que diz respeito às terapias com regressão de memória. Um abraço para você. Obrigada pela atenção.